Bem-vindos e bem-vindas, este é mais um Crivellé Convida, um programa que vai toda semana no podcast com a nossa parceria com o Justificando, na modalidade, no módulo podcast, e no YouTube, no nosso canal de Crivellé Advogados. Este é o episódio do número 41. Hoje nós temos aqui uma convidada fantástica, que é a Tamires Sampaio. Tamires é uma guerreira, uma jovem que superou obstáculos para chegar à Faculdade de Direito no Mackenzie, foi presidente, a primeira mulher negra a presidir um centro acadêmico. Eu tenho a impressão, talvez, que talvez a primeira seja bem-vinda, talvez a primeira do Brasil, né? Eu não conheço nenhuma líder estudantil de uma universidade estratégica como a Universidade Mackenzie, né? Não é pouca coisa entrar na Universidade Mackenzie, furar um bloqueio racial, um bloqueio de classe. A Tamires, então, superou tudo isso. Óbvio, as políticas públicas daquele período do PT no governo ajudou muito isso, mas tem a componente aí da guerreira, dessa jovem batalhadora. Tamires, conta um pouco para as pessoas que nos acompanham aqui, como é que foi essa chegar até o Mackenzie, como é que foi essa experiência? Conta um pouco da sua vida para a gente. Não, primeiro, Crivellé, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast com você, com a Maia, que é minha amiga, companheira querida também. Eu sou moradora da Zona Leste de São Paulo, né? Eu moro aqui já desde sempre. Antes eu morava no Itaim Paulista, hoje eu moro em Goianás há 15 anos, junto com a minha mãe. Então, estudei a vida inteira em escola pública e desde pequenininha eu costumo falar que eu sou militante do movimento negro, militante do movimento social, desde sempre, porque a minha mãe ela é funcionária pública hoje aposentada, aqui do município, e é uma mulher negra, militante do movimento negro, que participou da articulação do Fórum Estadual de Mulheres Negras de São Paulo. Então, eu lembro da pequenininha indo de reunião, ato, atividade, seminário, encontro de mulheres negras, encontro do sindicato aqui, né, do Sindicep. E então eu cresci um pouco já nessa trajetória assim, de militância, de lutas, junto com a minha mãe. Só que foi a partir da oportunidade de eu ter entrado na faculdade, né, na universidade, eu estudei em escola pública e graças ao ProUni eu consegui uma vaga de 100% no Mackenzie em Direito. E aí quando eu entrei no Mackenzie foi um choque de realidade, porque eu sempre estive acostumada a entrar com crianças, com adolescentes, com jovens da mesma idade que eu, da mesma classe social, da mesma raça, inclusive, né, majoritariamente negros são os estudantes da escola pública aqui na Zona Leste, aqui em Goianás. E quando eu entrei no Mackenzie, foi um choque de cara, porque na sala de aula, de 70 alunos, só 3 alunos eram negros. No corpo dos professores, né, entre os docentes, tinham mais de 200 professores, isso no ano que eu entrei, que foi 2011, e só tinham 3 professores negros no Mackenzie. 3 professores negros. Poxa. E aí você passa, inclusive, a se questionar qual que é o seu lugar quando isso acontece, né? Porque quando você vai para um lugar e você olha na sua sala de aula, você não vê muitas pessoas como você. Você olha para os professores, não vê professores como você. Na direção da faculdade também, a majoritariamente branco. Onde estão os negros na universidade, né? Eram as faxineiras, eram os seguranças, eram os trabalhadores das lojinhas que tinha, né, de lanchonete lá na universidade. Isso faz com que o aluno se questione, sabe, Crivellé, assim, qual que é o meu papel aqui nesse lugar? Será que é de fato estudando? Será que é de fato na sala de aula? Será que eu não devia estar aqui trabalhando? E eu falo sobre isso porque logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos sobre teoria crítica do direito, e desse grupo a gente organizou um coletivo de estudantes do Mackenzie para discutir o combate ao racismo, o combate à homofobia, o combate ao machismo na universidade, né, as opressões na universidade. E desse grupo,
a gente fez uma série de debates, de atos, de intervenções com o Lambi-Lambi, que a gente fazia, né, questionando qual que é o papel do negro na universidade, qual que é o papel da mulher aqui na universidade, no Mackenzie, né, qual é o papel das LGBTs aqui no Mackenzie, que é uma universidade que é historicamente conservadora e é presbiteriana, então tinha sempre uma série de questões. E a partir dessa organização do movimento estudantil, que a gente, né, desse coletivo mais geral, que os estudantes negros, que basicamente eram as mesmas histórias, né, tinham poucos estudantes, um estudante, dois estudantes em cada sala de aula, às vezes nenhum estudante em sala de aula, a gente resolveu construir um coletivo de negros do Mackenzie também, que é o Afromac. E aí, a partir do Afromac, que a gente, que na minha avaliação, que eu comecei a ter um pouco mais de sentir pertencente do Mackenzie, sabe? De falar, não, a universidade também é meu lugar. Não, eu também tenho que estar aqui. Esse espaço é meu também, né? É nosso, é dos estudantes negros também. E é muito bacana porque esse processo da organização, né, dos estudantes negros lá no Mackenzie fez com que, por exemplo, eu tivesse a oportunidade de ter sido eleita a primeira mulher negra eleita presidente do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, né? E como você mesmo comentou, assim, esse foi um fato que uma universidade de mais de 100 anos, um centro acadêmico com mais de 60 anos, né, que na época em que eu fui eleita foi o aniversário de 60 anos do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, né? Ter uma mulher negra ocupando esse espaço, na realidade, eu fui a primeira pessoa negra, né? A quinta mulher e a primeira pessoa negra a ocupar, porque antes de mim não teve nenhum homem ou mulher negra que foi eleito para esse cargo. Isso só aconteceu graças às políticas públicas de inclusão, de acesso à universidade, graças ao ProUni, graças ao FIES, né, graças às bolsas, porque se não fossem essas políticas públicas, provavelmente no Mackenzie ainda hoje seriam pouquíssimos, para não dizer nenhum estudante negro na sala de aula, né? E se a gente não consegue entrar na sala de aula, se a gente não se sente pertencente à universidade, a fazer parte do movimento estudantil, fica muito difícil conseguir participar desse processo de representação, né? Ser eleita, inclusive, mais ainda. E eu tô falando sobre isso porque como eu comentei, eu comecei a militância, eu falo junto com a minha mãe, comecei a partir do movimento estudantil, que eu me entendi como uma sujeita política, sabe, de transformação, que eu entendi que eu tenho um papel na sociedade, que eu posso também ter atuação, que eu devo, né, assim como eu tive oportunidade através das políticas públicas, ProUni, que eu também tenho que lutar para que mais pessoas, assim como eu, assim do lugar onde eu vi, também tenha essas oportunidades. E aí, a partir desse movimento estudantil de base, né, no Mackenzie, eu me filiei na juventude do PT, né, me filiei no PT, conheci a Maia, conheci mais alguns companheiros que eram do Largo de São Francisco, conheci militantes do Coletivo Para Todos, que é um coletivo de movimento estudantil nacional que eu fiz parte, tive a oportunidade de viajar os vários estados do país e aí ser eleita vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, inclusive estou hoje aqui com a camiseta da Uni, e essa trajetória do movimento estudantil, que é isso, que se iniciou num espaço de base de universidade, graças ao Partido dos Trabalhadores, graças à nossa organização, ao nosso movimento nacional, também tive a oportunidade de conhecer como que é essa dinâmica no país como um todo, né? E inclusive perceber as diferenças das universidades privadas e a importância da gente lutar por uma educação pública de qualidade, por uma regulamentação maior, inclusive, né, nessas políticas públicas de acesso, porque não adianta a gente só garantir que o estudante entre na universidade sem ter a permanência, né, sem ter equipamentos para estudar, sem ter transporte para chegar na universidade, sem ter ou um bandejão na escola, na universidade, ou um ticket, um vale-refeição, uma bolsa, para que ele consiga se alimentar durante o dia, né? E eu falo sobre isso porque quando eu comecei a militar mais no juventude do PT, no movimento estudantil, virar dirigente do movimento estudantil, né? Às vezes eu estudava de manhã e tinha coisa à tarde, não vinha para casa, ficava o dia inteiro na rua, sem uma bolsa permanência, muitas vezes aconteceu de caso de eu ficar assim, com 10 balas, assim, sabe? Né? Com um salgadinho. E a nossa alimentação, ela é muito importante, né? Inclusive para esse nosso processo de formação. Então, essa trajetória durante o movimento estudantil, que também foi uma trajetória relacionada com o movimento negro,
porque assim que eu me filiei no PT, conheci a galera da Juventude do PT e da Para Todos, também conheci os dirigentes da CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, que é o coletivo, o movimento, a entidade que eu faço parte do movimento negro ainda hoje, que é um movimento, inclusive, que eu costumo falar que a gente, que é jovem negro da periferia, vive e respira a luta contra o genocídio da juventude negra, né? A gente está passando por um momento hoje no Brasil de pandemia do coronavírus, mais de 112 mil pessoas foram assassinadas pelo coronavírus. Eu digo assassinadas porque essas mortes elas só aconteceram por conta da omissão do governo federal, né? Por conta dessa gestão criminosa e genocida com que o governo Bolsonaro tem lidado com a pandemia aqui. Só que é importante que a gente fale que essas mortes, e já existia antes do coronavírus vir para cá, um genocídio contra a população negra, em especial contra a juventude negra. Desde 2016, com a CPI, que teve uma CPI sobre assassinato de jovens negros, a gente soube que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A cada 2 horas uma mulher negra é assassinada. E eu falo sobre isso porque eu lembro que em 2011, 2012, quando eu comecei a acompanhar mais as atividades do movimento estudantil, do movimento negro aqui, o Comitê contra o Genocídio da População Negra, a gente falava em genocídio focado só na juventude negra. E hoje, quando a gente fala sobre genocídio, a gente fala também sobre as mulheres negras que estão sendo encarceradas, que estão sendo assassinadas, e sobre o índice de violência que vem aumentando cada vez mais. Então, assim, falando um pouco assim no geral, né? Eu sou uma jovem negra da periferia, hoje já sou advogada, sou mestre em Direito Político e Econômico, porque depois que eu me formei, graças a uma bolsa da CAPES, eu consegui voltar para o Mackenzie, fazer um mestrado, pesquisar sobre racismo estrutural e política criminal. Terminei meu mestrado no final do ano passado, de 2019. Né, sempre procurei trazer para a academia as lutas do movimento social, do movimento negro, porque é isso, né? A gente aprende desde cedo que não existe prática sem teoria e muito menos teoria sem prática. Então, eu sempre pensei assim, nossa, como que através do direito, que é um instrumento, de certa forma, de manutenção dessas estruturas sociais desiguais, como que eu posso utilizar esse instrumento para mudança, para transformação, para melhorar a vida das pessoas, né? Para combater esse processo de genocídio. E aí, na graduação, meu TCC foi sobre genocídio da juventude negra, e no mestrado eu pesquisei sobre racismo e política criminal, para pensar como que a gente pode mudar, né? E aí, pensando nisso, inclusive, pesquisei sobre segurança cidadã, sobre a gente repensar essa lógica de como a política de segurança no Brasil funciona, como construir uma política de garantia de direitos, né, da vida, da liberdade, de valorização desses direitos, ao invés de uma política de morte, que é uma política que a gente vem acompanhando como está se escancarando durante o governo Bolsonaro, mas que, de certa forma, já acompanhava as periferias antes disso, né? E por isso que é importante que a gente fale sobre como o combate ao genocídio da população negra, assim como o combate ao genocídio da população indígena aqui no Brasil, dos povos indígenas no Brasil, eles não devem estar só relacionados à construção de políticas públicas, né? O combate ao genocídio está relacionado à transformação da nossa sociedade, à transformação da estrutura social, a construir uma nova lógica de viver no Brasil, assim, porque quando a gente fala que o racismo é estrutural e que se ele reproduz e se relaciona em todas as nossas relações sociais e institucionais, significa que a gente só vai conseguir combatê-lo, de fato, através da superação desse sistema econômico capitalista que sobrevive da violência contra a população na periferia, em especial a população negra, esse sistema jurídico que também está diretamente relacionado ao racismo e à manutenção dessas desigualdades, a ideologia que, de certa forma, faz com que essas ideias, né, do que é ser negro, do que é ser periférico, e essa criminalização seja justificada e naturalizada, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nessa transformação. Isso para falar assim, um geralzão, assim, né? Acho que já falei demais. Mais uma apresentação, assim, mas mais ou menos essa. Hoje, e aí, assim, acho que para terminar, né? Eu me formei advogada, mestra. Em 2017, quando acabou a gestão da Uni, eu fui convidada para ser diretora do Instituto Lula. Então, hoje eu sou também diretora do Instituto Lula, recém-reeleita, inclusive, a gente teve a assembleia agora no mês de agosto, para a gestão do próximo triênio, e eu tenho uma felicidade muito grande, assim, de fazer parte dessa direção, porque o Instituto, ele, de certa forma, ele é um espaço que é responsável pela formulação de várias políticas públicas que transformaram a vida de milhões de pessoas no Brasil, né, inclusive a minha vida.
né? Então, hoje, ser parte da diretoria, fazer parte de ter essa tarefa, né, de carregar um pouco o legado do que foram as políticas públicas do governo Lula, de como a gente consegue, inclusive, avançar elas, né, pensar, olha, o Brasil mudou. Quais são as políticas públicas que a gente tem que construir agora, né? Quais são as transformações a mais que a gente consegue fazer? Tamires, eu queria, fantástica essa sua trajetória, eu queria que depois você contasse um pouco esse encontro com o presidente Lula, com você, mas assim, que eu acho muito interessante também. Mas eu queria primeiro assim, convidar aqui a Maia Aguilera, que é advogada, fez movimento estudantil também, teve no movimento estudantil no Centro Acadêmico 11 de Agosto, é formada, portanto, na USP. Então, a Maia vai nos ajudar aqui nesse bate-papo, vai participar. Seja bem-vinda, Maia. Muito obrigada. Tamires, eu queria te perguntar uma coisa. Enfim, como a Tamires falou, eu já conheço ela, né, há alguns anos. Quando a gente se conheceu, ambas estávamos no movimento estudantil. Eu tinha acabado de sair da gestão do Centro Acadêmico 11 de agosto, que eu fui presidenta em 2011. Também fui a quarta mulher presidenta do 11, também uma instituição aí de mais de 100 anos, né, que na época já era mais de 100 anos, tinha 109. E aí, quando eu conheci a Tamires, antes dela ir para a Uni, além de ter fundado o coletivo Afromac, né, que ela falou, o coletivo de negros e negras do Mackenzie, ela também fez parte a gente criou, né, a mulherada no movimento estudantil, a auto-organização das mulheres, criou a organização do Para Todas, que foi um movimento, né, que era do Para Todos, que é o nosso grupo do movimento estudantil, né, só que uma outra organização de mulheres. E eu queria que a Tamires falasse um pouco dessa movimentação que tem acontecido, que eu acho que desde aquela época, de auto-organização nos espaços, que eu acho que tem uma origem, assim, né, talvez não única, mas uma das origens é sim o movimento estudantil. Eu acho que mudou bastante o caráter do movimento estudantil nos últimos tempos. Então, na Faculdade de Direito, a gente teve o Coletivo Feminista Dandara, que foi fundado em 2007, né, um dos primeiros coletivos feministas que teve na Faculdade de Direito, mas hoje, felizmente, tem muitos desses coletivos. Eu queria que você comentasse um pouco disso, qual a importância disso. Tamires, antes de você responder, eu vou pegar carona no comentário da Maia. Assim, como é que foi esse processo falando aí dos espaços de organização, como é que foi esse processo de integração dentro do Mackenzie? Porque, veja, eu acho que você portava, enquanto proposta política, um desafio enorme para a comunidade mackenzista, né? São brancos, classe média média, classe média alta, né? Muito conservadores. Eu acho que isso deve ter colocado, porque, vamos lá, as políticas aí de ódio, elas exploram muito esse medo da diversidade, da integração, do diferente, como eu lido com o diferente. Como é que foi isso? Você acha que a universidade ajudou? Você teve que enfrentar o conjunto de estudantes sozinho? A universidade atrapalhou? Como é que foi esse processo? E como é que é possível fazer isso na realidade, né? Enfrentar como você enfrentou uma universidade tão conservadora? Olha, eu vou responder as duas perguntas juntas, porque eu acho que elas estão muito relacionadas. Eu acho que a auto-organização que aconteceu, né, que explodiu nas universidades, acho que desde 2012, principalmente depois de 2013, né, das manifestações de 2013, de junho de 2013, né, quando, na realidade, e foram os coletivos auto-organizados passaram a pipocar não só nas universidades, né, mas no país como um todo, né, coletivos periféricos, de mulheres negras, né, vários outros. Mas focando na universidade, assim, eu acho que os coletivos auto-organizados, eles têm um papel de fortalecer e de fazer com que os estudantes, principalmente os estudantes que entraram na universidade graças às políticas públicas, sabe? Graças ao ProUni, graças às cotas, graças ao FIES, graças às bolsas. Porque a universidade, de certa forma, ela é um espaço que não foi construído para a gente ocupar, né? Uma jovem negra da periferia, com a história que a gente tem aqui no nosso país, historicamente não pertence à universidade, sabe? E como eu comentei no começo, né? Quando a gente entra numa sala de aula e a gente não se vê ali naquele espaço, você passa a se questionar se esse lugar foi feito para você. Você passa a se questionar se esse lugar mesmo, tipo, é onde você deveria estar, né? É ali estudando ou não. E o coletivo,
no meu caso, né, o Afromac, o Coletivo de Estudantes Negros do Mackenzie, foi o que conseguiu me segurar, assim, porque a universidade, ela é extremamente violenta. E quando você é militante, assim como eu, né, quando você faz movimento estudantil e faz debate, e ato, e é isso, e a gente se organizou e conseguiu ganhar a eleição do centro acadêmico, então teve mais visibilidade ainda, cada vez que a gente tinha mais visibilidade, que as nossas pautas tinham mais visibilidade, que os debates que a gente fazia na universidade ganhava mais força, maior era a resposta de alunos que não suportavam isso, né? Eu tive um estudante da minha sala, menino da minha sala, que 2 semanas depois que eu fui eleita presidente do centro acadêmico, ele falou para mim assim, olha, eu acho um absurdo que tenha na minha sala uma estudante do ProUni, porque a minha família pagou as melhores escolas particulares para eu ter a melhor educação, e vocês, como estudantes do ProUni, que estudaram em escola pública, não tiveram a mesma educação que a gente, né? Então, a qualidade da sala de aula diminui. Acho que não deveria ter estudantes do ProUni na mesma sala que eu. Assim, de cara, e aí, eu ouvi aquilo, e aí sabe quando você tem essas violências, né, que acontecem, seja por fala, seja por olhar, seja por comentário nas redes sociais, você fica sem reação, né? Depois eu parei para pensar que eu devia assim, nossa, eu devia ter respondido para ele que, além de estar na sala dele, as minhas notas são melhores, e eu era presidente do centro acadêmico dele, e ele ia ter que me aguentar, sabe? Só que a gente não consegue reagir nessas horas, porque essas violências que são muito fortes, né? Elas impactam muito na gente, e para além disso, já tem um pouco, né, um questionamento. A gente já fica assim, putz, será que é aqui mesmo que eu devia estar? E aí, quando vem esse tipo de comentário, você trava um pouco, né? Só que os coletivos feministas, os coletivos de estudantes negros, os coletivos de estudantes bolsistas, os coletivos LGBTs, porque no Mackenzie foi muito engraçado, não só no Mac, porque aí eu acompanhei esse processo no país inteiro, né? Porque a gente começou a militar no movimento estudantil em 2012, em 2013 eu passei, depois que eu me filiei, eu passei a acompanhar a nível nacional. E de 2013 para cá, o que pipocou de coletivos de negras, de feministas, de LGBTs, de bolsistas, de estudantes de esquerda, assim, nas universidades do Brasil inteiro, assim, não está escrito, foram vários. E esses coletivos dão uma força muito grande, né, para os alunos. Então, eu acho que tem um pouco uma virada do momento, assim, que está relacionada um pouco a como essas políticas de inclusão à universidade, de acesso à universidade, mudaram a cara da universidade, trouxeram outros atores que historicamente foram negados, e aí, como trouxeram outros atores, a universidade precisou mudar. E para isso os estudantes se organizam também, né? Porque através do movimento, acho que historicamente no Brasil é a organização dos estudantes que impulsiona a mudança na universidade, né? Então, eu acho que essa organização dos coletivos auto-organizados passa por isso, assim, né? A universidade precisa, para conseguir se adequar à chegada desses novos atores sociais que historicamente foram negados de estar aqui dentro, né? E os coletivos, eles fazem um pouco essa mudança, né? Porque eles geram debate, né? Geram organização, tem intervenção, tem ato. Isso tudo faz com que a universidade tenha que se movimentar também para conseguir se adequar aos estudantes, né? Então é isso, tem um pouco, né? As mudanças, os coletivos fazem isso, né, essa mudança na universidade, e também para a gente se reconhecer lá dentro, sabe? Entender que esse lugar também é nosso, entender que a gente não tá sozinho. Porque por mais que tenha as críticas, por mais que tenha esse menino da sala, né, que fala esse tipo essa bobagem, e vários outros comentários em rede social, olhares, a gente fica assim, não, eu tô aqui, eu não tô sozinha, eu tenho outros estudantes comigo também que têm o meu propósito e eu vou me formar, e é isso, esse lugar é meu também. O que é impressionante que nós tivemos uma experiência de inclusão social no Brasil que não chegaram perto de ameaçar esse racismo estrutural, né? Então, essa reação do seu colega de sala de aula, que é como dizendo assim, olha, vamos criar sala de aula dentro da senzala, né? Mais ou menos isso, você frequente a senzala e nós continuamos onde nós estamos. Além dos coletivos auto-organizados, como é que vocês enxergam a possibilidade de uma convivência democrática com uma sociedade que tem tanta resistência e que agora está polarizado com essas políticas de ódio, né? Como é que isso transpõe para a política organizada, para a política partidária? Como é que você enxerga o futuro
da democracia no Brasil com esse grau de animosidade com que a parte substancial da classe média brasileira resiste às ameaças que agora ficaram evidentes, que a tal da democracia racial era um discurso para quem acreditava de auto-engano, mas para mascarar uma diferença de classe e diferença racial monumental, não é só a diferença racial, né? Mas diferença de classe também, que é muito gritante no Brasil. E porque, veja, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos tem um sistema democrático com todas as limitações que pode ter, mas que está funcionando, as instituições funcionam. E depois, a impressão que fica é que depois de 8 anos de governo Obama, parece que aquilo coloca em pânico toda a classe média, a elite branca, como se fosse uma ameaça à sociedade. Como construir uma sociedade democrática com esse tipo de reação? Essa é uma das coisas que me parece uma das maiores indagações quando eu vejo esse relato que nem o seu. Não sei o que a Maia... Você gostaria de observar alguma coisa, Maia, também em relação a isso? Então, Tamires... Vamos ouvir a Tamires primeiro, depois qualquer coisa então tá. Comente. Olha, eu acho que essa, na realidade, Crivella, é a pergunta do século, né? Como que a gente vai se organizar daqui para frente? Mas eu acho que tem algumas pistas, sabe, que já estão sendo colocadas. Então, primeiro que eu acho que tanto o processo do golpe contra a presidenta Dilma, o processo da fraude eleitoral, que foi em 2018, e agora a forma como estão sendo lidada a pandemia do coronavírus e escancarado as desigualdades, né, sociais e raciais que existem no Brasil, eu acho que isso faz parte um pouco de uma resposta às transformações sociais que estavam acontecendo no nosso país, né? Porque é isso, a gente vive num país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, né? Que ele foi gerado a partir do processo de genocídio da população indígena e foi formulado a partir do, né, a nossa estrutura social foi formulada a partir do genocídio indígena e da escravidão contra a população negra, assim, né? O racismo, ele se estrutura e ele está relacionado na nossa cultura, ele é naturalizado e essas violências contra a população pobre, negra e periférica, ela é naturalizada. E aí quando a gente chega e tem um governo de um operário que virou presidente da República e que passa a construir um governo de redução das desigualdades sociais, de promoção da igualdade racial, de inclusão social de uma parcela da população que historicamente foi não só excluída, mas foi criminalizada e é exterminada ainda hoje, né? Quando a gente inicia esse processo de transformação, uma parcela da sociedade brasileira, que é a elite, que é uma classe média alta, que se beneficia dessas estruturas, né, de desigualdade, né, que é da branquitude que a gente fala, né, que é uma parcela que se beneficia dessas desigualdades, se beneficia da repressão contra a população negra, se beneficia do trabalho precarizado, porque lucra em cima disso, né. Quando isso passa a mudar, quando a população negra, a população mais pobre, periférica, as mulheres, as LGBTs, os povos indígenas passam a ter espaço, passam a ter suas vozes ecoadas, né, passam a ter políticas públicas geradas especificamente para essa parcela, e a estrutura social, né, começa um pouco a mudar, né, porque nem é total, né, a gente está falando assim de séculos de opressão, séculos de violência, de exclusão social, de genocídio, e a gente está falando de 12 anos, 14 anos de políticas, de um governo voltado para começar a melhorar. Imagina, né? Não dá para melhorar mais de 300, 500 anos em 12 anos, né? Não existe isso. E só que, para uma parcela, essas mudanças que aconteceram nesses 12, 14 anos foram demais, e tem uma reação. E eu acho que essa reação, ela passou pelo golpe contra a presidenta Dilma, ela passou pela criminalização contra o presidente Lula, contra a fraude eleitoral, que foi a eleição de 2018, e se escancara agora no governo Bolsonaro. Porque a gente fala que o governo Bolsonaro é um governo genocida, né? Um governo que promove uma política de morte à periferia, à classe trabalhadora, de desmontes sociais. E agora, com a pandemia do coronavírus, isso se escancara mais ainda, né? Porque hoje nós temos mais de 112 mil mortos, e quem são a maioria desses mortos? São pessoas negras e periféricas, e os povos indígenas também. Isso está acontecendo por quê? Porque o governo Bolsonaro promove uma política que
ativamente quer que isso aconteça, que essa morte aconteça. É como se o coronavírus, quando ele chegou aqui, Crivelli, eu queria até que a Maia comentasse um pouco sobre isso, assim, fosse a desculpa perfeita para o genocídio que esse governo representa se manter, e ele só colocar, não, a culpa não é minha, a culpa é do coronavírus. E veja, a gestão do coronavírus não é nem minha responsabilidade, era dos governadores e dos prefeitos. Né? É como se fosse o discurso perfeito, sabe? Quando a gente sabe que, na realidade, é de responsabilidade do governo federal fazer essa construção, né? Que os países, inclusive países que têm como chefe de Estado mulheres, conseguiram controlar essa pandemia de uma forma muito mais responsável, né? E salvar a população em grande maioria. Então, assim, eu estou falando nesse geral porque eu acho que todas as políticas que estão sendo implementadas de desmonte, elas são uma resposta às transformações que aconteceram. Só que as transformações que aconteceram não tem volta, sabe? Não tem volta. As organizações desses coletivos auto-organizados, por exemplo, a gente está falando do movimento estudantil e que se refletem no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento feminista, né, na esquerda brasileira como um todo, não tem volta. A gente sabe, né, as famílias que passaram a conseguir ter acesso a uma educação de qualidade, né, ter acesso ao SUS, poder entrar na universidade, ter 3 refeições por dia, né, a gente sabe o que é possível viver nesse país, que é possível ter um governo que tenha essa responsabilidade com o povo, com a nossa vida. Então, não tem volta para trás, sabe? É muito para frente, né, essa organização. Então, eu acho que se tem algum lugar que a gente consegue ver respostas para o que seria esse futuro, né, o combate a essa política de morte e o que seria essa resposta para uma nova lógica de sociedade, porque é isso, quando eu estava falando no começo, né? O combate ao genocídio é construir uma nova lógica de viver em sociedade, de viver em sociabilidade. A gente precisa repensar a estrutura social. É só assim que a gente vai, de fato, viver em uma sociedade que é democrática, que é igualitária, né, que não sobreviva dessas violências que são estruturais contra os povos negros, os povos indígenas, contra a periferia, a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude e as LGBTs, né, para dar um geral, assim. E eu acho que é a partir desses grupos, da organização desses grupos, dos coletivos, né, porque a gente está agora vendo, por exemplo, na pandemia, né, nas periferias, por mais que o governo não promova políticas para isso, está florescendo uma série de iniciativas de solidariedade, né, através dos slams, através das batalhas de rap, a gente consegue perceber, inclusive, uma série de jovens, né, a juventude, não só discutindo o que está acontecendo no país, mas também se formando sobre o que aconteceu lá atrás e qual que é o reflexo disso hoje e apontando um pouco para o que é essa nova vida, né, o que é essa nova sociedade que a gente quer, né, que é mais igualitária, que não é violenta, que é antirracista. Então, eu diria que a gente precisa olhar para esses coletivos, sabe? Para essas organizações, para esses movimentos, para o que essa turma está falando, para o que a gente está construindo. Porque tem resposta ali. Agora, qual que é a resposta certa, assim, né, Tava? A gente tem que fazer isso e aquilo. Acho que quem tiver essa resposta de fato pronta, acho que ela vai ser construída de forma coletiva, não tem uma pessoa só que vai falar, sabe? Não, é impressionante o que as comunidades têm mostrado de auto-organização para responder à pandemia, né? Tem um aplicativo que é a Voz da Comunidade, não sei se você conhece, das comunidades do Rio de Janeiro. Eu digo porque eu conheci esse aplicativo, não conheço nenhuma das comunidades de São Paulo, nenhum aplicativo semelhante. Mas aí eles representam, eles trazem informações de todas as comunidades de favelas do Rio de Janeiro. É impressionante como a auto-organização dos moradores diminuiu em muito o impacto da pandemia, né? Não foram aparelhos da saúde pública, foi a auto-organização em solidariedade, que é uma coisa interessante que ressurge aí no meio desse processo, um mecanismo vários mecanismos de solidariedade, que é uma coisa que no mundo do trabalho parece relativamente perdido, por causa da Revolução Digital 4.0, as lideranças sindicais vivem uma crise monumental sobre isso. Mas esse é outro assunto. Maia, você gostaria então de fazer uma pergunta aqui para a Tamires, aproveitar? Não, queria até aproveitar a conversa sobre a democracia, que eu acho que ela é bem relevante, muito relevante nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Para comentar uma coisa de que
também quando que a gente teve efetiva participação popular no Brasil nos processos, por exemplo, das constituintes brasileiras. Foi só em 1988, porque, enfim, num país de regime de colonialismo, de escravidão, né, em 1891, em 1934, e mesmo em 46, com o voto feminino, que já tinha voto feminino, né, e alistamento esse ofício, a gente tem uma participação de menos de 15% da população no processo da vida democrática do país. Foi só com a Constituição de 88 que a gente teve uma efetiva participação, e eu ouso dizer também que, na minha interpretação, foi só com os governos federais do PT que a Constituição de 88 foi mais implementada, saiu mais do papel, né, no país. E aí, enfim, isso tudo causa uma grande reação, de fato, da elite, das elites que sempre se beneficiaram dessa estrutura social, né. Então, bem importante, acho que participação popular é fundamental. Tamires, eu queria que você falasse um pouco, aprofundasse um pouco essa coisa de que o coronavírus, ele traz, apesar dele trazer novos desafios para né, nossa sociedade, vamos dizer assim, ele também aprofunda questões que já estavam colocadas, né, problemas que já estavam colocados na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco o que você pensa disso, se é verdade isso, se não é. Eu não sei se o Velho quer me complementar. Então, Tamires pode ir em frente, depois eu dou meus pitacos. Né? Não, eu acho que por conta dos dados, inclusive, sabe, do número de contágio e do número de mortes, e principalmente sobre... E aí eu vou focar aqui em São Paulo, né? Porque, assim, o coronavírus, quando chegou aqui em São Paulo, quando a gente teve o nosso primeiro caso confirmado, e quando os hospitais privados, que são os hospitais da classe média alta daqui de São Paulo, passaram a ficar superlotados, as UTIs, isso era um problema para o governo Dória, né, e para o governo Covas. Quando o coronavírus ele atingia a classe média alta paulistana, a elite paulistana, que eram as pessoas, inclusive, que trouxeram o vírus para cá, que foram tirar férias na Europa e trouxeram o coronavírus para cá, isso era um problema que precisava ser resolvido e combatido pelo governo do estado. E foi por isso que o Dória decretou a quarentena, foi por isso que, de certa forma, tentou-se fazer com que o estado parasse, a cidade de São Paulo parasse. Agora, quando o coronavírus já não era mais uma preocupação da classe média alta aqui do nosso estado, da nossa cidade, quando são os hospitais públicos das periferias que estão superlotados, quando são as UTIs, por exemplo, a UTI do Hospital de Setúbal, que é aqui da Zona Leste, que 90% das pessoas que estão infectadas pelo coronavírus e que vão para a UTI, internadas, morrem. Né? Quando a gente está vendo que são os bairros mais periféricos que têm majoritariamente mais população negra aqui na cidade, em que estão tendo maior número de casos confirmados e de morte, aí o governador fala, não, a gente tem que voltar à economia. A cidade precisa voltar ao normal. As coisas não podem parar. E, de certa forma, essa discussão sobre voltar ao no momento em que a gente tem atingido 112 mil mortes, em que dessas 112 mil mortes do país, mais de 25 mil são só aqui de São Paulo, a gente passa a perceber que para o governo do PSDB e para o governo Bolsonaro, de fato, a morte na periferia é a normalidade. Porque o Dória, ele foi eleito em 2018 e ele falou que na gestão dele a polícia militar ela ia atirar para matar. E a polícia militar aqui, de fato, atira para matar. E a gente está acompanhando isso escancarado, inclusive, agora, durante a pandemia, né? Porque a gente pede para as pessoas ficarem em casa para se proteger do coronavírus. Só que mesmo dentro de casa, a população negra e da periferia não está segura. Dentro de casa, durante a pandemia, crianças e adolescentes negros foram assassinados pela polícia. Não só aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, né? Em outras cidades. E aí, isso, na minha avaliação, escancara, primeiro que esses governos, eles só têm compromisso de fato com a classe média e com a elite. Segundo que, para eles, a morte na periferia e a morte à classe trabalhadora é de fato uma coisa normal, porque para eles, enquanto eles estão bem, seguros,
tá tudo tranquilo, porque colocar a classe trabalhadora em risco nos transportes públicos aqui da cidade, superlotados, né? Como que a gente vai conseguir afastamento no trem, na luz, às 6 da tarde? Garantir espaçamento de um metro para um vagão que deveria caber, sei lá, 50 pessoas e tem 200, né, no mesmo lugar. Como a gente consegue garantir que a população tenha higienização de fato em casas que não tem nem saneamento básico? E mais ainda, como que a gente vai garantir que as pessoas tenham higienização em quem sequer tem casa, né? O índice das pessoas em situação de rua aqui em São Paulo aumentou durante a pandemia, porque o Bruno Covas e o Dória promoveu o despejo de mais de 1.000 famílias aqui na cidade de São Paulo durante a pandemia. Então, assim, os índices de contágio, o índice de morte e a forma com que o governo lida em um momento, né, de acordo com quem está sendo maior, né, a classe social, o grupo social mais prejudicado pelo coronavírus, a gente percebe, assim, fica escancarado qual que é o compromisso, de fato, sabe, desses governos e o que para eles é considerado prioridade ou não, sabe, e o quanto que para eles a vida da classe trabalhadora da periferia não importa de forma alguma. Tamires, você levantou uma questão um pouco anterior, que é exatamente a explosão desses coletivos auto-organizados, depois das manifestações de 2013. Como é que a gente poderia organizar essa população da periferia e garantir efetiva participação dessas populações no processo decisório? Eu queria saber exatamente o seguinte: existe uma cidade do tamanho de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, você acha possível administrar com efetiva participação com a estrutura que a gente tem hoje, institucional? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: há uma ideia antiga que foi sendo sucessivamente abandonada. A prefeitura deveria eleger os subprefeitos, a população, aumentar a participação da população nas subprefeituras, através de conselhos, etc. Mas essa foi uma ideia que foi deixada de lado. Como é que aproveitar essa juventude que reocupou espaço público nas ruas, nas escolas, nos secundaristas? Será que nós vamos frustrar mais uma geração, não? Ou se nós vamos criar possibilidade? Como é que você vê a administração municipal? São 50, quantos? 60, 70 vereadores tem na Câmara Municipal, né? 55. De 11 milhões. Você quer uma coisa mais distante do morador lá da Brasilândia ou aí qualquer dos subdistritos da Zona Leste do que um vereador que está muito distante do dia a dia? Como criar mecanismos reais de acesso através da participação política ao processo decisório e não frustrar toda essa experiência? Olha, eu acho que o primeiro passo para isso é primeiro a gente entender que a periferia já está organizada, né? Está em movimento, já tem uma série de ações. E aí, a partir desse momento que a gente entende... E aí, né, são duas coisas. Primeiro, entender que já tem organização na periferia, em coletivo, né, em associação de bairro, em atividades culturais. E segundo, dialogar, não uma perspectiva assim de tipo, eu tenho a verdade e vou falar a política para vocês. O que é se organizar politicamente, o que é a política e a importância disso na sua vida. Mas de mostrar, de certa forma, que as atividades que já acontecem fazem parte da política. Porque, assim, a gente está passando por um momento em que a política é criminalizada, né? E esse processo de criminalização da política nada mais é do que uma forma de afastar a população da periferia desses espaços de decisão. E na minha avaliação, a principal forma assim, de conseguir garantir a maior participação das pessoas é primeiro fazer com que elas entendam que o dia a dia delas é política, que é onde elas moram, que a situação do bairro delas, se tem praça, se não tem praça, se tem curso, se não tem curso, se tem espaço de lazer e cultura, se não tem, tudo isso faz parte da política, que o transporte que elas utilizam para ir para o trabalho faz parte da política, que o trabalho delas é política, que a escola onde elas estudam, que a universidade onde elas estudam também é política, que tudo na nossa vida é política. Porque a partir do momento que as pessoas entendem isso enquanto política, elas vão perceber, putz, não, eu faço política também.
né, no meu dia a dia. Eu tenho uma organização, eu falo com os meus vizinhos, eu tenho uma ação de solidariedade, eu participo de um slam em que falam sobre isso, sabe? E aí, eu acho que um dos desafios, porque é isso, 55 vereadoras ou vereadores, como você mesmo falou, não conseguem sozinhos ter uma dimensão de representação da cidade como um todo, né? E a forma, na minha avaliação, de conseguir fazer com que as pessoas participem, né, e que tenha de fato, né, esses 55 espaços na Câmara Municipal, é de conseguir dar voz e de fomentar mais e mais as organizações na periferia. Hoje a gente tem as internets, as redes sociais, que podem, inclusive, fazer com que as pessoas nem saiam de casa para garantir participação, né? A gente mesmo está aqui conversando, eu estou na minha casa, você está na sua, a Maia está na dela, a gente está cada um de um lado diferente da cidade, a gente pode trocar ideia, né? Então a gente precisa pensar como que a gente utiliza das redes sociais para esse processo também de fomentação, né, da internet, da tecnologia, para garantir a participação dessas pessoas, mas principalmente garantindo orçamento, né, para que as pessoas consigam se organizar, para fomentar as atividades que já existem. Porque eu às vezes fico um pouco angustiada, sabe, Crivelli, com parte da nossa esquerda, parte de alguns dirigentes nossos, que falam assim: nós temos a resposta para o povo. Nós precisamos organizar a classe trabalhadora, porque nós precisamos voltar para a base, né? Num discurso muito para cima, sabe? Acho que a gente precisa descer um pouco para o chão e passar a conversar com as pessoas olhando no olho e ouvir elas, mais do que falar a verdade, porque as pessoas já se organizam, já têm atividade, já pensam política, já pensam a cidade, elas sabem o que elas querem. A gente só precisa ouvir e fomentar isso, sabe? Para de fato acontecer. Ô Maia, você quer fazer alguma pergunta então para a Tamires? Na verdade, eu queria fazer uma provocação, porque quando a Tamires falou, eu concordo, é super verdade, que conforme as pessoas vão entendendo que a vida toda delas é definida pela política, que o preço da comida, do alimento é definido pela política, que tudo é definido pela política, me lembrou a aula de um professor nosso também, que é muito famoso e tal, que começa a aula falando que o direito está em tudo, né? O direito está no seu despertador, está em toda a sua vida e tal. E eu queria, não sei se que a gente conversasse um pouco dessa relação entre direito e política, né? Já que estamos aqui entre advogadas e advogados, o que vocês acham um pouco dessa situação, assim? Não sei se eu estou abrindo um outro mundo, né, em relação a isso, porque tem bastante assunto, né, mas enfim. Tamires, eu acho que, na verdade, assim, o que a Maia está falando é um pouco o desafio que a sociedade, só para pegar o gancho do que ela falou do professor, que a sociedade está grávida de novos direitos, isso também está claro. Quer dizer, e a fórmula passada não responde mais exatamente para isso. Mas como é que a gente luta por uma democracia mais efetiva do ponto de vista institucional? Como é que a gente cria formas dessa participação da população ser criadora de direitos, né? Porque hoje o modelo institucional nosso é um modelo muito fechado do ponto de vista a possibilidade da população inserir, pressionar diretamente o poder constituído, a menos, e você acho que colocou muito bem, quer dizer, nós vamos ter que, semana sim, semana não, fazer uma manifestação e zoar na porta da Câmara Municipal para pressionar. Não, até podemos fazer isso, mas me parece que na era digital, está aí os sindicatos enormes que fizeram, os sindicatos bancários de São Paulo, os sindicatos metalúrgicos do ABC, fizeram em 1 ou 2 dias uma eleição sindical digital com uma extrema participação que parecia impossível até 8 meses atrás. Seria uma transição enorme para um sindicato digital, para um sistema político digital. Agora, essa possibilidades todas que o mundo digital abre e que a política abre depois de 2013, porque eu acho que o que é assombro é oportunidade, aquilo que assustou muito a direção e a esquerda, que não estava preparada para as respostas que as ruas exigiam, né? Como é que a gente devolve isso? Como é que
como é que a população pode se empoderar com essa participação política, com esse anseio de usar a política como participação, mas com uma construção de novos direitos, de novos mecanismos de participação mesmo, de garantia, que a gente não saia. Porque, assim, cada 4 anos tem uma eleição na prefeitura e aquilo que se avança no quadriênio anterior se perde no quadriênio posterior, né? Assim, no movimento sindical, a gente vê isso muito claramente. As administrações petistas possibilitaram mesas de negociações, abriram espaço de diálogo com o movimento sindical e com movimentos de periferias, mas depois de 4 anos, se não se renova uma administração, começa tudo do zero, porque volta para a política anterior, não se cristaliza a participação em novas oportunidades institucionais. Isso está em discussão? Como é que as lideranças jovens enxergam isso? Olha, eu acho que um dos primeiros pontos que podem ajudar a gente, né, nessa reconstrução, né, sei lá, nessa atualização da democracia, das políticas públicas, nessa renovação da política, é de fato renovar a política através da renovação dos seus agentes, sabe? Vou dar um exemplo aqui na Câmara de São Paulo, assim, são 55 vereadores, como você comentou, e dos 55 vereadores, só 11 são mulheres, não tem nenhuma mulher negra, tem um jovem. Né, que não reflete em absoluto a realidade da cidade de São Paulo, né? E se a gente for pensar isso também no Congresso Federal, a mesma coisa, na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Então, na minha avaliação, assim, um dos pontos principais, né, em relação à transformação da lógica da política ou da forma como as políticas públicas são construídas e são executadas, né, para que isso não seja só um discurso da eleição e depois nos próximos 4 anos nunca mais a gente ouvir falar isso, elegendo jovens, mulheres, negras, indígenas, LGBTs, né, que tenham um compromisso de fato com a transformação da estrutura social. Porque é só com a eleição de parlamentares, de pessoas no executivo, do poder executivo, né, prefeitos, governadores, presidente, que tenham compromissos com a mudança, que tenham compromisso com as políticas públicas, que tenham compromisso com a classe trabalhadora de fato, que a gente vai conseguir com que essas políticas públicas sejam apresentadas, sejam aprovadas e, de fato, implementadas durante os 4 anos e que não seja só um discurso, promessa, né? Eu acho que tá na hora. E aí eu fico muito feliz porque a gente tá falando sobre a organização, né, dos coletivos, dos movimentos e junto com esse processo de organização de coletivos também surge novas lideranças, né? E a gente tem uma série de lideranças que estão se despontando e que estão apontando nesse caminho, sabe? De uma renovação que não é só uma renovação assim, vamos colocar uma cara jovem lá, mas que faz a mesma prática política que a velha guarda faz, sabe? Mas de uma renovação de pessoas que têm, de fato, compromisso com essas mudanças, sabe? Com uma lógica antirracista, né? Que vincule a teoria com a prática. Lembra que eu comentei, né, que eu, desde pequena, desde o começo da graduação, quando eu comecei a militar no movimento estudantil, eu passei a entender a importância da construção das políticas públicas para a transformação da vida das pessoas, né? E da gente vincular a teoria com a prática, né? Então, esse processo de vinculação da teoria com a prática, ele também precisa estar relacionado à política, né? A gente eleger pessoas que têm compromisso, de fato, com a mudança, com uma sociedade antirracista, com o fortalecimento das políticas sociais, né? Com a democracia. Porque os políticos, eles deixam isso escancarado, sabe? O Bolsonaro, ele foi eleito com a linha, o Dória também, na mesma lógica. Então, a gente precisa conseguir fazer com que esses novos quadros, né, essas novas lideranças, essas novas vozes, com esses compromissos, tenham mais visibilidade e consigam ter oportunidade de se eleger, né, de chegar nesses espaços e de ter esse compromisso, de fato, com mudança, sabe? Eu acho que uma das coisas principais são essas, tá relacionado aí também. Porque não dá pra gente falar que é democrático, que é feminista, que é antirracista, se o nosso parlamento não tem negros, não tem indígenas, não tem mulheres, não tem jovens, não tem LGBT. Não dá pra falar sobre isso, né? Não existe. A gente precisa fazer com que o governo, de certa forma, né, com que o parlamento ele represente a diversidade que tem a nossa sociedade, sabe?
Mas, de certa forma, tem uma movimentação por parte da juventude de bastante resistências às instituições e também além de se querer ver representado por, de fato, pessoas que nos representam, né? Tipo, enfim, mulheres, indígenas, negras, LGBTs, pessoas que de fato nos representam, também de participar diretamente, né? Você acha que teria mecanismos dentro da Prefeitura de São Paulo ou da Câmara dos Vereadores para ampliar essa participação direta? Eu acho que já existem, só que muitos deles são criminalizados, né? E muitos não são subutilizados. A gente tem os conselhos, né, municipais, a gente tem os fóruns locais, tem as audiências públicas, né? A gente tem espaços que já são responsáveis pela participação, pelo fomento da participação popular e social. Assim, o que acontece é que em governos antidemocráticos, como são os governos do PSDB aqui, do Dória, do Covas e do Bolsonaro, esses conselhos que deveriam ser espaços de participação, de fomento, de discussão, de mudança, acabam sendo espaços em que as pessoas, elas são reprimidas, né? A gente teve um exemplo na semana passada, a Coalizão Negra por Direitos, né, que reúne uma série de entidades do movimento negro no Brasil, protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. No dia seguinte, eles retiraram do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial todos os representantes desses movimentos negros que subscreveram esse pedido. Assim, e isso é um absurdo. Você percebe? Então, em momentos de governos antidemocráticos, esses instrumentos que deveriam ser instrumentos de participação popular e social, de garantia dos movimentos sociais fazerem parte dos espaços, eles acabam sendo sufocados, diminuídos. Assim. Então, eu acho que parte de garantir essa participação das pessoas passa por instrumentos que já existem, né, que são os conselhos, os fóruns, as audiências públicas, e, por um outro lado, da gente usar as tecnologias de forma que elas possam beneficiar isso também, né? A gente tem rede social, tem o WhatsApp, tem Facebook, tem as enquetes, né? Então, como que através do Zoom a gente pode dialogar com mais pessoas, ou através das redes sociais, do Facebook, do TikTok, do Twitter, do Instagram, a gente pode dialogar também, né, com os diferentes nichos da sociedade aqui, sabe? Então, acho que tem um pouco umas duas coisas, assim. Tem, primeiro, de um lado, que são coisas que fortalecer os instrumentos que já existem, e por um outro lado, a partir das tecnologias, né, a partir dessas novas formas de organização, a gente conseguir transformar isso em potência para a organização também, para ouvir, para a participação. Tamires, eu estou vendo aqui que você lançou, você é pré-candidata, né? Eu vi agora no último sábado, dia 22, lançou sua pré-candidatura. Qual é o teu compromisso com a população jovem, com a população da periferia de São Paulo? O que é que você assume aqui como compromisso com o futuro da participação política, da voz, da possibilidade de saírem, dar voz para essa população da periferia e para esses jovens? Isso foi muito legal que tivesse perguntar sobre isso, porque é isso, como a gente está conversando aqui nesse tempo todo, né? Eu sou uma jovem negra da periferia e há muitos anos a gente vive e respira a luta por mudança, por transformação, por fortalecimento das políticas sociais, pelo combate ao genocídio da população negra. Então, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, né, que ainda não está regularizada, é uma pré-candidatura que tem um compromisso central com a vida da juventude negra, sabe? A gente está vivendo um momento de política de morte, e a gente tem apresentado que é possível construir uma cidade antirracista e o bem viver em São Paulo, sabe? Que diante dessa pandemia, né, com mais de 112 mil pessoas sendo mortas, mais de 25 mil aqui em São Paulo, com o aumento do desemprego, com os desmontes das políticas sociais, de que é possível a juventude da periferia se organizar, nós mulheres, nós indígenas, nós negros e negras, nós juventude, nós periféricos, né? A gente pode se organizar e tem que ocupar esses espaços institucionais para a promoção de políticas públicas e para a transformação da nossa vida também, né? Que é como eu estava comentando um pouquinho antes, assim, a gente só vai conseguir construir uma política de valorização da vida, né, uma política verdadeiramente democrática, antirracista, feminista, com a nossa ocupação nesses espaços também, né, com pessoas que têm compromisso de fato com a mudança, com a valorização dessas políticas, com o combate à desigualdade, sabe? Então, o compromisso da nossa campanha com a juventude é central, as políticas voltadas para a geração de emprego e renda, para a construção de uma segurança cidadã,
não uma segurança como é a de hoje, né, em que a polícia vai na rua e atira para matar, em que a vida negra ela importa menos do que o patrimônio de uma classe média alta, e sim uma segurança que garanta o direito à vida, o direito à liberdade, né, a liberdade da nossa juventude, a liberdade da periferia, que é muitas vezes criminalizada. Então, é isso, assim, a gente está construindo uma pré-campanha, teve um lançamento que foi incrível, a gente está cada vez mais empolgado, eu acho, com a construção desse processo, não vejo a hora. E aí eu acho que a única coisa mais chata por conta da pandemia é que, infelizmente, a gente não consegue fazer coisa de rua, né? Porque a minha vontade, na realidade, era de rodar essa cidade, todos os bairros, dialogar. E aí a gente tem que se ver assim, né? Pela telinha. E a gente não poder abraçar as pessoas, né? Não poder abraçar, exato, porque eu acho que o mais bacana da campanha eleitoral é a gente ver as pessoas, sentir a energia, né? E até dá para sentir um pouco a energia, o olhar assim na telinha, mas não é a mesma coisa do que o presencial, né? Mas mesmo assim a gente tá construindo um processo assim, de diálogo com as pessoas por meio do Zoom. Aí é isso, né? A gente aproveita todas as tecnologias possíveis, descobre todas as formas de conversar, de dialogar, o telefone, o Zoom, o WhatsApp, para construir esse projeto de cidade, né, de transformação e para garantir essa participação das pessoas. Tamires, nós estamos já há 1 hora, é incrível, nós estamos 1 hora conversando, nós temos que finalizar aqui. Maia, você quer fazer mais alguma colocação? Bom, eu queria agradecer o convite, só um prazer conversar com vocês hoje. Olha, Tamires, realmente você é uma pessoa encantadora e inspiradora. Eu acho que essa sua trajetória é fantástica. Você tem uma energia, estou torcendo aí para que o teu esforço, a tua luta continue e que você não esmoreça, porque a vida é cheia de obstáculos, um país conservador, racista, misógino, tem muita coisa aí para brigar, tá certo? Então, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade de te entrevistar. Eu acho que você vai ter muito sucesso aí pela frente. E vamos ver se a gente já assumimos aqui o compromisso de voltar a conversar em setembro, e quem sabe daqui umas 3 semanas ou 4 semanas a gente volta a conversar um pouco e falar um pouco dos problemas da cidade de São Paulo e da participação política e dos jovens da cidade de São Paulo, não é? Vamos sim, eu quero agradecer. Para mim foi uma honra dialogar com você, com a Maia também. E vamos votar, daqui a 4 semanas já vai estar na campanha, né? Aí já vai dar para conversar um pouco mais, falar um pouco melhor as propostas que a gente tem pensado. Muito obrigada mesmo por esse espaço, Crivelle. É isso, para a gente que é estudante do direito, que é militante do movimento estudantil, que tem relação com o movimento sindical, porque isso foi uma coisa que eu esqueci de falar, né? Mas a Para Todos, que é o coletivo que eu militei no movimento estudantil, é um coletivo que sempre teve uma relação direta com o movimento sindical, porque a gente acredita, né, que a juventude, os estudantes, ou já são trabalhadores, né, porque são juventude da classe trabalhadora, ou estão estudando para trabalhar, né? Então o movimento estudantil ele tem que estar diretamente ligado com o movimento sindical, né? Então você, Crivelle, é uma referência não só pelo movimento, mas como pelo direito também, né? Para a gente que é estudante de direito aqui de São Paulo, então para mim é um prazer dialogar com você. E aí eu quero falar o merchan também, né? Para quem quiser acompanhar, dialogar, ouvir a gente nas redes sociais, eu tô como @soltamires.sp no Instagram e no Facebook, e no Twitter é @soltamires_sp. Vai lá, Tamires Sampaio, para a gente continuar esse papo aqui que a gente está fazendo. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos curtir, acompanhar as redes sociais aí da Tamires, acompanhar esse esforço dela. E eu lhe agradecer também imensamente a Maia Aguilera, que é uma pessoa encantadora. Então já sabe que eu sou fã número 1 dela há muito tempo, tá certo? E vamos ver se a gente volta a se encontrar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Esse foi mais um Crivelle Convida. Continua, acompanha a Tamires e acompanha também o Crivelle Convida. Vai lá, clica no sininho, nos segue no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Esse foi mais um programa da produção de Ana Paula Bachega Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio.